Irmãos, a nossa vida humana é uma vida de processo contínuo. Mas de que tipo de processo contínuo é nada mais? É um processo de perda, um processo de esquecimento. Nossa vida tem cheio de esquecimentos e perdas. Como nós perdemos as pessoas preciosas, como nós perdemos sonhos, como nós perdemos trabalhos, como nós perdemos amizades, até nós perdemos sua função, seu cargo, até sua identidade. Às vezes nós mudamos um dia para o outro, como nós perdemos muitas coisas. Perdemos pai, perdemos mãe, às vezes família, às vezes irmãos, às vezes pessoas amadas, e às vezes perdemos até a família. Também nós esquecemos muitas coisas, esquecemos infância, adolescência, aqueles amigos, aqueles sonhos brilhantes, sim, aqueles desejos tão frescos, e sim, aquela sua visão, aquele seu desejo, sua luta, seu esforço. Mas como nós esquecemos todas essas coisas, pior ainda, que como nós tornamos a pessoa esquecida. Nossa vida é um processo contínuo, cheio de esquecimento e perdas. Na verdade, se a gente não tem o que mais perder, e se você não tem o que mais se esquecer, você é morto, você não pertence mais aqui. E sua existência não vale nada. Mesmo que você está perdendo, mesmo que você está sendo esquecido, ou esquecendo alguma coisa, isso quer dizer que você tem alguma coisa na sua vida. Tem dor, tem aflições. Sim, e também nossa vida é um processo contínuo, cheio de aflições, suor, lágrimas, até sangue. Mas essas coisas não é em vão, porque essas coisas resultam para a gratidão. Uma postura de agradecimento. Se você não tem o que realmente esforçar, o que agradecer, se você não tem essas coisas, mesmo que você vive, você está morto. Se você chegou a um momento que você não tem o que trabalhar, sofrer, realmente não tem mais aflição, então você é morto. Você não tem o que agradecer na sua vida, também é morto. Porque vida humana é nada mais um processo contínuo, cheio de perdas e esquecimento. E aflições, nada mais que resulta a postura de agradecimento. Então, com essa palavra leitura que a gente fez, é que como Deus fala com isso, com as coisas que nós perdemos, as coisas que nós esquecemos, ou obrigado forçadamente para esquecer e perder as coisas, mas como isso trouxe nossa vida diante de Deus. Isso que nós compartilharemos. Irmãos, essa leitura parece que é simples, é que nada mais José, agora ele gerou 2 filhos. Mas interessante, quando ele gerou 2 filhos, dê nome para eles, que mostra como sua vida totalmente houve um turning point, uma virada da vida. Nada mais, aquele ponto é fatal, é ponto culminante, é ponto que realmente dobra e desdobra e até leva outro capítulo totalmente não lido para José. Então, o que significa essas palavras? Irmãos, nós sabemos muito bem, se a gente vai um pouco, versículos anterior, né? Versículo 45 diante, como vê que José, ele realmente perdeu até sua identidade. Que agora ele não é mais José, porque José não significa mais nada para o faraó. E o faraó chama ele de um nome diferente. Um nome que totalmente não está acostumado, Jafenate Paneia, isso é uma frase, pessoal.
Jafenete Paneia. Sabe o que significa isso? Deus que falou e você viverá. Significa isso. Já imaginou? Justamente quando ele explicou o sonho que Faraó teve, que ninguém podia interpretá-lo. No entanto, José, ele fala, porque seu sonho não é simplesmente sonho, Faraó, mas sim, Deus revelou o que ia acontecer com a sua vida, e assim que o Senhor preparará toda, não somente sua terra, toda a circunvizinhança, isso é uma revelação de Deus. Por isso, esse sonho e interpretação pertence a Deus, aí que ele falou. Quando Faraó e seus conselheiros ouviram, eles gostaram. Aí, Faraó falou assim: eu nunca vi um homem mais inspirado por Deus como você. Aí colocou esse nome. Você, Jafenete Paneia. Deus falou e você viverá. Esse é o nome dele. Até ele perdeu o seu nome. Imediatamente ele trabalhou. Como Deus foi fiel. 7 anos de farturas, como de acordo com sua interpretação, como é dito, cereais, era realmente fartura demais. Ele realmente planejou sua estratégia e realmente poupar 20% de cada safra do ano e ainda levantar armazenamento para cada cidade, para facilitar seu transporte futuramente ia acontecer. Ele fez tudo isso, ele levantou cada cidade, armazenamento e local certo, cada cidade cheia de cereais que hoje está registrado nada mais como a areia do mar. Era cheia. Realmente aconteceu tudo. Passou 7 anos. Logo antes, chega a grande fome. Ele teve 2 filhos. Isso quer dizer que ele já passou, pelo menos, quando ele foi vendido desde 7 anos de idade pelas mãos dos seus irmãos. Ele trabalhou 10 anos de Potifar, sua casa, e mais 3 anos na prisão. Assim que ele se apresentou quando tinha 30 anos de idade, Faraó. E assim que ele foi escolhido ser administrador do rei. Rei egípcio chamava Faraó. Faraó não é nome, é título. Então ele imediatamente sai, ele viaja toda parte do território dos egípcios, que ele já começa a trabalhar. 7 anos ele só trabalhou. Ele se casa com justamente quem que fez essa apresentação? Rei, ele não tinha direito de casar. É rei que escolheu para ele. Justamente como rei, indicação era forte, né? Era líder religioso. Potifera, sacerdote. É filha dele que chama Agenate. É assim que casou. Ele casou não é que ele queria casar, porque ele amava ela. Não, tudo foi forçado, tudo foi indicado. E é assim que ele casou. Aí que ele tinha 2 filhos. Trabalhou 7 anos como um dia. Trabalhou. Realmente, resultado, como ele previu. Isso que aconteceu. E assim que ele tem 2 filhos. Aí que ele colocou o nome. Como que chamou o primeiro filho? Como que chamou? Manassés. Significa o quê? Eu esqueci. Então, versículo 51, está escrito assim, José, vamos ler todo mundo junto? 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Eu vou fazer uma versão do pastor Cole. José, ao primogênito, chamou de esquecer, pois disse, Deus me fez Manassés de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Propositalmente, voluntariamente, ele esqueceu. Muita gente confunde, até cristãos, fala que você viu o sonho do José? Tem que ter sonho, tem que ser sonhador. Você viu como Deus fez prosperar a sua vida? Como ele ficou sucesso na terra estrangeira? Como ele subiu grande líder, primeiro-ministro?
só abaixo do faraó. Como isso pode acontecer? Até curto prazo, 13 anos já. E assim como ele conseguiu, 13 anos. Quando eu cheguei no Brasil, 13 anos, ainda não falava bem português. Imagina. E pessoas falam e admiram José, mas lembra bem, pessoal, antes de ganhar tudo isso, José só perdeu. Perdeu tudo. Ele perdeu seu pai. Não é que ele que aborreceu seu pai. Ele foi tirado do amor do seu pai. Problema dele, pecado dele que tinha, e nada mais porque ele foi amado por seu pai. Que justamente quem não gostou é seus irmãos. Ele foi roubado. Seu amor. E agora ele não tem mais, não pode viver mais amor do seu pai, amor da sua família, amor de seus irmãos. Ele só sobrevive pelo seu trabalho, porque ele agora é escravo. Ele não é mais filho predileto. Esse também ele foi perdido, perdeu, saqueou, tirou dele. Ele não é mais irmão caçula. Ele não é mais filho favorito. Não é irmão privilegiado. Agora ele é o quê? Escravo, pessoal. Até que ele foi vendido, casa de Potifar. Você acha que assim que ele entrou na casa de Potifar, se tornou um mordomo? De jeito nenhum. Um moleque de 17 anos, hebreu. Naquela época, pessoal, Egito tinha uma nação, tinha presidente, tinha senadores, tinha deputados, tinha militares, exércitos. Judeus naquela época era uma comunidade, pessoal. É a mesma coisa que Egito, você pode comparar como presidência, nação Brasil. E hebreu seria o quê? Um Yanomami, Shabbat será um tribo indígena, pessoal. Não tinha estabilidade, não tinha administração, não tinha governador. Não tinha essas coisas. Imagina um cara que foi vendido, chama hebreu. Você acha que alguém dava bola? Alguém dava merecimento? Alguém respeitava ele? Uma vida desgraçada totalmente. Ele trabalhou durante 10 anos. Irmão, não é 10 dias, não é 10 meses, não. 10 anos ele trabalhou seriamente, com paixão, trabalhou, até que o olho de Potifar enxergou que esse cara trabalha. E ainda pela própria boca de Potifar disse, Deus está contigo. Para ele entregar para um menino que quase índio lá na Palestina e entregar toda a sua riqueza na mão dele, como ele trabalhou, seriedade toda essa vida durante 10 anos. Mas isso também ele perdeu. Assim que ele se tornou mordomo, ele entra num conflito desgraçado com a esposa do Potifar. E assim, e aquele general que assistiu toda a sua vida, 10 anos, mas ele uma vez, uma ouvida, uma palavra distorcida, lança ele no cárcere, numa prisão. Para um dia para o outro, agora ele é pecador, desgraçado. Hebreu mal criado. Imagina a sua vida. Assim que ele lutou para chegar àquele local, àquela posição, levou dias, meses, tempo todo. Perdeu outra vez. Aquela coisa que ele conquistou em 10 anos, ele perdeu de novo. Interessante, o que ele ganha leva 10 anos, 20 anos, pessoal. Perdeu um dia para o outro. Como se fosse você que trabalha, projeta tudo, e um dia para o outro não tem mais negócio. E você tem que fechar sua pasta e voltar para sua casa. Como foi, marido? Meu querido, o que foi? Não tem mais negócio. Trabalhou anos e anos. A pessoa saqueia, tira de uma vez. Perdeu tudo. Assim que vida de José. Sim, interessante, né? Como pessoas são covardes, sem vergonha, no entanto, chama de novo José no cárcere, seu general, ex-general, né, ex-dono, né, Potifar, porque tinha outros 2 prisioneiros que era ministro do rei. Ainda a sua decisão era provisória, não sabe o que ia acontecer. Então alguém tem que tratar bem, então chama José, porque ele está para confiar. Mas porque não confiou outra vez então? Mas a vida é assim porque a vida é miserável, escravo, estrangeiro.
Não tem nenhuma proteção, não tem nenhuma antecedente, não tem seu currículo vitae, não tem nenhuma coisa na sua vida. Não garante nada à sua vida. Ele trata com a fidelidade estes dois ministros. Ele trata, mas outra vez, ninguém lembrou dele. Ele tinha aqui parado ali 3 anos. E assim que ele foi resgatado, assim que ele ficou diante do faraó, e 7 anos como ele trabalhou, e realmente ele chegou, mas ele disse, tudo isso é Manassés. Mas toda essa vida, que ele vivia há 10 anos como escravo, miserável, no caso de Potifar, até que dia que chega que ele se torna mordomo, como uma coisa, suas feridas, que realmente não deixava ele ser esquecido de jeito nenhum. Como isso pode acontecer comigo? Como sim, pai me amou, eu também amo e respeitei tudo isso, mas como meus irmãos fazem isso? E meu pai acredita neles? É meu pai que nunca acreditou neles, por isso sempre me colocou, ele está trabalhando ou não, sempre ele me pediu, porque ele só acredita, agora ele acredita tudo, porque não me procura mais? Irmãos, não dá para escrever tudo isso, vai lembrar um caminhão de Bíblia para relatar toda essa história. E agora, pai, não procura mais. E agora acredita aqueles irmãos malvados. Imagina, mas como isso fosse possível? Como quando ele foi jogado na cisterna para fazer um posto de água, que ainda bem que lá não tinha água, a cisterna lá dentro aquele abismo, e ele gritava, rogava e chorava e clamava, e implorava a seus irmãos, me ajude, pelo amor de Deus, me perdoe, eu fiz errado, e tudo errado, eu serei bom irmão, eu obedecerei, você me salva, me ajude, mas esse cara ninguém ouviu, estava comendo pão, estava alimentando, imagina, você come ainda, cara morrendo. É pior inimigo na vida dele, do José, é próprio seus irmãos. Caras que mais arruinaram sua vida é seus irmãos. A própria sua família. A própria seus irmãos, sua família. Que desgraçou toda a sua vida. Pessoa que você amou mais, pessoa que você respeitou mais, pessoa que você conviveu mais. Que desgraçou sua vida. Aí que ele viveu. Mas assim que agora ele tem, realmente o que aconteceu durante 7 anos de fartura, de acordo com a sua interpretação. Muito mais do que sua interpretação e sua fartura. Mas ele fala, Manassés, eu esquecerei todas essas coisas. Ou melhor, eu esqueci. Então, irmãos, nossa vida é assim. Antes de mais nada, nossa vida, a gente tem que admitir que existe perdas. Existe coisa para esquecer. E às vezes, a nossa vida é esquecida também. Não sofre com isso, não. Admita. Se você ainda tem coisa para perder, ou está perdendo, então esqueça que você está vivo. Bem vivo. E ainda você tem sofrimento. Porque tem coisas que você não consegue esquecer. Isso que perturba a sua vida. Isso realmente demonstra que você é tão vivo. Tão vivo. Se você não tem o que perder, irmãos, desculpe, você está morto. Você é morto. Você não tem o que esquecer na sua vida, então você está morto. E ainda você tem que esquecer e perder, admitir isso. Então, todas as coisas iniciam. Por isso, nossa subdivisão é isso. Primeiramente, devemos perder e esquecer. Então, o que acontece, segundo ponto, seremos renovados pelo tanto que perdemos e esquecemos. Sim, nossa vida será renovada. Sim, nossa vida será recuperada, reedificada. Tamanho que nós perdemos, de acordo com o tamanho que nós perdemos, de acordo com o tamanho que nós esquecemos. Pela essa quantidade, somente de acordo com essa quantidade do seu esquecimento e sua perda, seremos renovados. Pela misericórdia de Deus. Por isso ele colocou, sim, Manassés. Ele tinha que esquecer José. Porque José sempre perturbava a sua vida. Filho de quem, José? Irmão de quê?
De onde vem? Onde é sua casa? De onde é sua terra natal? Esse José matava. Sim, Faraó estava certo. Ele não é mais José. Sim, ele vive o que Deus disse e viveu. Sim, ele vive o que Deus fala. Sim, ele viverá de acordo com a palavra de Deus. Deus falou e vive. Esse nome é o quê? Jafenate. Jafet Paneia. Imagina a sua vida. Ele viveu assim. Irmãos, com essa perda eu lembro uma obra, uma médica psicanalista, e também trabalhou, ela é suíça, ela trabalhou e também com pessoas de hospice, pessoas de doença incurável e fase terminal. Ela é pioneira desse trabalho de hospice, chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro junto com seu discípulo David Kessler. Ela fala sobre realmente o que significa a morte e morrer. Tem livro traduzido em português sobre a morte e o morrer. E como ela trabalhou tudo isso, mas o que sua obra me desafiou mais, não é esses livros, são preciosos, mas sim, ela escreveu outro livro. E pessoas que ficam, pessoas que vão embora, entes queridas, vão embora, morrem. Mas o que pessoas que sobram, como que fica? Aí escreveu junto com seu discípulo David Kessler. Então, uma grande lição sobre a perda. Aí no seu livro ela fala assim: a maior lição da nossa vida é a perda. Com a perda, aprendemos a vida. Por que você tem medo? Porque você fica tão preocupado com coisa que você vai perder. Pois nossa vida é uma repetição de perdas e perdas. Com isso que sua vida será completada. Com essa vida você cumprirá. Então, a perda não significa que agora acabou tudo. Mas sim, ainda você continuamente está vivo. Eu concordo plenamente com ela. Segundo essa Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que é como a gente aprende com as suas perdas. Quanto perda é inaceitável. Como nós sofremos com essa perda. Com essa perda que a gente somente é preenchida a nossa vida. Com as coisas que vêm de Deus. Porque não enxergava mais Deus. Olhava a Deus do jeito que eu queria. Olhava a Deus do jeito que eu queria receber. Sim, orava e pedia a Deus do jeito que eu precisava. As coisas, na verdade, fundo no fundo, eu era Deus, Deus era meu escravo. Mas assim que perdeu, assim que eu não tenho mais nada, eu sei com quem eu busco mesmo. Toda essa lacuna, esse abismo da vida. Irmãos, primeira coisa, nada mais, a gente tem que admitir que a gente tem coisa que a gente perdeu. Perdemos. Aceita. Aceita também que você tem que esquecer propositalmente e voluntariamente. E também lembra que você foi esquecida. Lembra. E sua vida vai ser esquecida também. Isso traz novos encontros. Isso traz uma aventura. Isso traz tudo de novo, outra vez, outra jornada que está esperando diante de nós. E é assim que seremos recuperadas. E assim, versículo 52, o que ele diz? Vamos lá? Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, se uma pessoa que não trabalha, não sua com aflições, essa vida não vale mais nada. Mas lembra bem, a aflição não termina com a aflição.
Suas lágrimas, seu suor não trabalha só dessa forma, mas sim, isso vai dar um sustento, ou melhor, isso que apoia, isso que leva, isso que resulta uma atitude de agradecimento diante de Deus. Irmão, olha para mim. Quem é realmente grande homem no meio da nossa sociedade? Quem é um homem respeitável? Quem é um cristão, bom cristão? Quem que tem fé? Como a gente fala que esse homem tem fé, essa mulher é mulher da fé? Como a gente pode falar? Como a gente pode falar? Esse cara é bom pastor, esse cara é bom missionário. Quando a gente pode falar com esse louvor, equipe é fabuloso, é equipe de Deus, esse instrumentista de Deus, esse professor da escola dominical, esse mordomo são de Deus. Quando você pode falar isso? Está difícil? Quando você pode falar que esse pai é bom pai? Quando você pode falar, esse cara é um pai excelente, um bom pai? Sabe quando? Educando seu filho com agradecimento. Quem é melhor cantor aqui? Louvando Deus, fato de Deus deixa você louvar aqui, louvando com gratidão. Quem é melhor adorador no meio de nós, senão aquele que adora com gratidão? Senhor, eis-me aqui, fato de eu estar aqui, adorar Senhor, eu estou grato por isso. Quem é melhor professor, ensinando o aluno com agradecimento? Quem é melhor médico, tratando o paciente com gratidão, agradecimento? Quem é melhor pastor, fazendo pastoral com gratidão, agradecimento? Quem é melhor presbítero, diácono, assumindo sua função com gratidão, agradecimento? Quem é melhor ofa, quem é melhor almoço? Aquele que fez almoço com gratidão. Qual é a melhor oferta? Qual é o melhor dízimo? Aquele que entregou com gratidão, agradecimento. Perdeu o agradecimento, essa vida já morreu. José sentiu aflições na sua vida. Suou, chorou, sangrou. Por isso ele chamou a aflição. Todo o seu esforço tinha sangue, lágrimas, suor. Mas ele agradeceu. Por isso tomou a atitude de esquecer tudo. Como ele esqueceu, Deus fez tudo repreenchida. Significa Efraim, abundância. Então, vamos ler mais uma vez, 52. Segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspera na terra da minha aflição. Outras palavras. A segunda chamou-lhe próspera, cheia de bênção, cheia de abundância na minha vida. Porque Deus me fez Efraim na terra da minha aflição. Irmãos, essa é a nossa vida. Terminando assim, filho. Repita comigo. Eu tenho Manassés. O que você perdeu? O que você perdeu? Tão importante. Admita que você perdeu. Reconheça que você perdeu. O que você esqueceu? Quando você foi esquecido? José, ele era sonhador. Ele tinha muitos sonhos. Pessoas falam ele era grande sonhador. Tal sonhador está vindo. Mas sabe uma coisa? Ele perdeu. Ele esqueceu o seu sonho. Aquele que interpretava todo tipo de sonhos das outras pessoas, mas propriamente seu sonho, ele foi roubado, esquecido, perdido totalmente. Seu sonho foi saqueado. Por quê?
E assim que ele viveu 10 anos como escravo desgraçado naquela casa, Potifar, que chegou depois de 10 anos, mordomo que rejeitado, lançado no cárcere, um dia para o outro. Lá também ele trabalha toda, mas 3 anos, ninguém lembrou dele. E assim que ele se torna governador, primeiro-ministro de Faraó, ele já sai para trabalhar. E 7 anos, e assim que começou a ter fome, desgraça, aí todo mundo queria comprar cereais com Egito. E assim que José vendia, aí um dia ele viu seus 10 irmãos ajoelhados diante dos seus tronos. Aí que ele lembrou, sonho de 20 anos atrás. Ele diz aquele sonho que Deus me mostrou, que onde estrelas e luz sol estava tirando meu trono, eu vi esses irmãos de feixes, e realmente rodeado no meu feixe, e curvando, louvando, e ele falou isso, esse sonho, depois ele totalmente banido, esquecido, jogado, perdido. Passou 10 anos como escravo, passou 3 anos como pecador, prisioneiro, passou 7 anos de trabalho, passou outros anos, pelo menos ele tem 40 anos. Aí que ele lembra aquele sonho de 20 anos e pouco que ele sonhou. Como ele perdeu o sonho. Que bom que ele ter perdido aquele sonho. Só ele se despertou 20 e pouco anos atrás, depois. Na nossa vida tem Manassés. Em nossa vida, se tem Manassés, terá Efraim. Parece que você é totalmente esquecida, totalmente perdido. Você vê, só lembra quando Deus preenche, ou melhor, quando Deus Efraim na sua vida. Oremos.